Bom, então na última aula, pessoal, a gente estava vendo um pouquinho sobre a célula, a gente viu sobre as organelas, né? E a última aula que a gente viu, a gente falou um pouquinho sobre lisossomos e vacúolos. Na aula de hoje, agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso tema, tá? A gente vai falar um pouco mais de seres vivos agora, e mais especificamente de fungos. Vocês sabem o que são os fungos? Vocês já comeram algum tipo de fungo? Vocês conhecem os fungos? Ninguém conhece os fungos? Mais ou menos? Mais ou menos. Então, pessoal, é o seguinte. Os fungos, a gente vai estudar um pouquinho deles aqui agora, a gente vai ver quais são as funções deles, quem eles são, como que a gente utiliza, se eles têm função pra gente, né? Então, ó, a gente está na página 15, tá? Do volume 4. É o capítulo 7 agora que a gente vai entrar. Tá bom? Então vamos iniciar. Eu vou ler um pouquinho sobre o que fala aqui pra gente e eu vou parando para explicar para vocês. Então vamos lá, fungos. O reino dos fungos é formado por organismos eucariontes. Vocês lembram o que são eucariontes? Quem lembra o que é eucarionte? Um negócio do Tem um núcleo? núcleo definido? Que tem um núcleo. Isso. Eucariontes são aqueles seres vivos que possuem a sua célula, né, com núcleo, que possui envoltório nuclear, que possuem as organelas todas separadinhas, igual a gente estava vendo na última aula. Né? Então, eucariontes são esses seres que possuem essa célula nesse formato. Já os procariontes são aqueles que possuem uma célula que não tem um núcleo definido, que não tem as organelas separadinhas, né? Tudo uma mistura dentro do citoplasma, tá? Então, os eucariontes que a gente vai ver são aqueles que têm as organelas e o envoltório nuclear separadinho. Além disso, os fungos são aclorofilados, ou seja, eles não realizam fotossíntese igual as plantas, e, portanto, eles não produzem o seu próprio alimento, tá? E devido a esse fato, eles são denominados de heterótrofos, tá? Ou seja, diferente e trófos nutrição. Ou seja, a nutrição deles é diferente, eles não produzem seu próprio alimento igual as plantas, tá? No caso, eles se alimentam de outra forma. Então vamos lá, os fungos obtêm alimento de dois modos diferentes. A partir de organismos vivos, né? Ou seja, eles podem ser parasitas, os fungos podem ser parasitas de outros seres vivos, ou a partir de organismos mortos, né? Então, os fungos também são decompositores ou sapróvoros, ou seja, sapros, que significa em decomposição, e voros, comer. Né? Então, eles, como decompositores, eles vão se alimentar de corpos que já estão mortos, né? Lembra quando a gente fala sobre cadeia alimentar, que no final a gente tem os decompositores? Então, um dos decompositores são os fungos. Né? Eles vão se alimentar dessa matéria orgânica de animais que já morreram, de plantas que já morreram também, tá? Então, é dessas duas formas que eles obtêm alimento. Ou sendo parasita de um outro animal, ou sendo decompositor desses animais mortos. Os fungos podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, eles podem ser bem pequenininhos, né, apenas uma célula, ou pluricelulares, eles podem possuir várias células e serem maiores. Os multicelulares são filamentosos. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que significa isso. Os filamentosos, denominados hifas, podem formar um entrelaçado tão compacto que resulta numa massa denominada micélio, que é o próprio corpo do fungo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um fungo. Tá? Então esse corpo aqui do fungo ele é chamado de micélio. Tá? Vamos ver aqui mais para frente para vocês entenderem melhor. Ó. Aqui na próxima página a gente tem ó, hifas entrelaçadas. Né? Então o fungo ele pode ser apenas isso daqui. A gente tem fungos que são dessa forma, que são apenas hifas entrelaçadas. Seria como se fossem essas cordinhas, né? Parecem raízes, né? Ele pode também ter um início de uma formação de um micélio, né? Ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais aglomerado, ou ele pode realmente formar um fungo adulto, né? Lá, um fungo jovem, um fungo adulto, né? Com um formato mais compacto. Mas geralmente todos esses fungos são formados por várias hifas, que são essas raizinhas pequenininhas. Então, várias dessas raizinhas entrelaçadas vão formar esse fungo adulto, que é um fungo maior, que é o que a gente geralmente conhece. A maioria dos fungos vive em ambientes terrestres úmidos e há poucas espécies aquáticas. Tá? Então, eles precisam de um lugar úmido para viver. Tá? Eles precisam de água. Os fungos influenciam a vida humana sobre vários aspectos, positivos e negativos. Em primeiro lugar, vamos destacar a utilidade dos fungos para o humano. Então, quais são as funcionalidades dos fungos para a gente? Primeira coisa que vem na minha cabeça também, que é o que está no livro, na alimentação.
Né? Os cogumelos comestíveis comuns, como o Agaricus campestris, ele é cultivado comercialmente a partir de solo, esterco e folhas em decomposição que contêm o micélio do fungo. Além desse, há outros tipos de cogumelos comestíveis. Né? Então, o cogumelo é algo que a gente come muito. Né? A gente tem aquele cogumelo branquinho que chama champignon, né? Que a gente come geralmente em pizza, em estrogonofe. Tem aquele outro cogumelo que é muito utilizado na culinária japonesa, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, existem vários tipos de cogumelos que são fungos, né, que a gente come, né? Então, eles são comestíveis. Oi? É shimeji? Isso, shimeji, esse mesmo. O shimeji, né, ele também é um cogumelo, ele é muito utilizado na culinária japonesa e ele é comestível, né? Ele serve de alimentação pra gente. Inclusive, os cogumelos são muito bem gostosos, na verdade, né? É uma comida bem saudável e gostosa. Outra funcionalidade, né? Na produção de diversos tipos de alimentos. Por exemplo, na manufatura de queijos camembert e roquefort. Né? Então, para a gente produzir esses dois tipos de queijo, que é o camembert e o roquefort, a gente utiliza dois tipos de fungos, que é o Penicillium camembert e o Penicillium roquefort. Né? Então, a gente utiliza dois fungos na produção, ou seja, a gente vai pegar o leite, né, para a gente fazer o queijo, a gente vai fazer a coalhada, eu não sei muito bem o processo, mas eles colocam esses fungos dentro desse queijo para que ele obtenha o sabor que ele tem, né, a textura e o sabor. Então, esses fungos, eles utilizam desse queijo, né, como fonte de energia, né, de alimento, e ao mesmo tempo eles dão sabor para esse queijo, né, e depois a gente se alimenta desse queijo. A gente tem, por exemplo, também o queijo gorgonzola, que é aquele queijo que é cheio de manchinhas verdes, né, ele é um queijo com vários fungos também, né, e é um fungo comestível que dá um sabor diferente para o queijo. A gente utiliza também o fungo na produção de cerveja, né? A gente utiliza o fungo que chama Saccharomyces cerevisiae, né? Então ele é um fungo que auxilia na fermentação da cevada para fazer a cerveja. A gente utiliza também na fabricação do pão, né? Para o crescimento da massa, a gente vai utilizar o popular fermento biológico, que nada mais é do que um fungo, né? Então o fungo também que está junto lá com o trigo, ele vai fazer a fermentação e ele faz com que cresça. E são utilizados várias espécies do gênero Saccharomyces. Esses são apenas alguns exemplos da utilização de fungos na indústria de alimentos. Né? Então, os fungos, além da alimentação, eles também são utilizados nas indústrias para produzir outros tipos de alimentos também. Né? Então, a gente viu que é o queijo, a cerveja e o pão. Né? Então, os três a gente utiliza fungo para fazer a fermentação, para que o pão cresça, ou para que a cerveja obtenha o sabor que a gente tem da cevada, que é a fermentação também. Aqui nessa imagem, ó, a gente tem uma visão microscópica de um fungo unicelular, que é a Saccharomyces cerevisiae, que a gente utiliza para fazer a cerveja. Então, a gente vê aqui vários pontinhos, né? Então, no caso, a Saccharomyces cerevisiae é um fungo unicelular. Né? Ele é muito pequenininho, a gente só consegue ver ele através do microscópio. Outra função importante também que a gente tem do fungo é a decomposição de matéria orgânica. Os fungos, assim como muitas bactérias, são decompositores da natureza. Eles decompõem a matéria orgânica, facilitando a ciclagem de nutrientes. Né? Aqui um exemplo que a gente tem, ó, é a Polyporus, que a gente chama ela de orelha de pau. Né? E geralmente quando a gente tem um tronco caído de uma árvore, a gente vai ver que tem vários desses fungos aqui, ó. Ele parece uma orelha mesmo. E esses fungos aqui, eles se alimentam dessa própria madeira. Né? Então ele vai decompor essa madeira e assim depois, quando o fungo morrer, todos esses compostos que ele adquiriu dessa madeira vão ser colocados de volta no solo, né? Na terra, para que outras plantas, outros animais utilizem. Então, eles também são decompositores. Né? Existem fungos também que se alimentam de seres vivos, como humanos e animais, né? E também seres vivos como as plantas, que é o caso desse daqui, que é o fungo orelha de pau. Aqui a gente tem uma visão microscópica, ó, do Rhizoptus stolinifer, que é o bolor preto de pão. Então, aquele bolor pretinho que dá no pão, geralmente ele começa meio verde, depois vai ficando preto, ele seria esse fungo aqui, ó. Ele é um fungo também microscópico. Aí, no caso, a gente consegue enxergar ele no pão, aquela mancha verde, porque são vários fungos juntos. Tá? Então, essa aqui é a estrutura dele. Outra função importantíssima dos fungos, que sem eles, na verdade, a gente teria muitos problemas hoje em dia, é a produção de antibióticos. Né? Muitos dos antibióticos são substâncias químicas produzidas por fungos e utilizadas como medicamento no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, o fungo ele tem uma função importantíssima que seria na relação de medicamentos. Né? Se não fosse os fungos, a gente não teria muitos antibióticos que a gente tem hoje. E provavelmente a gente não conseguiria combater várias doenças que a gente consegue combater hoje. Então, os fungos, além do que a gente já viu,
que ele é importante para alimentação, para a indústria, da composição, ele também tem uma função muito importante que é na produção de antibióticos, né? Então, quando a gente toma, por exemplo, um antibiótico que chama penicilina, a penicilina ela é feita a partir de um fungo que é o Penicillium, do gênero Penicillium, né? Então, é muito importante para a gente saber isso, tá? Então, esse daqui é a imagem, ó, microscópio do Penicillium. A gente tem várias espécies desse gênero aqui do Penicillium, né? Que ele é um fungo utilizado para a produção da penicilina, que é um antibiótico que a gente utiliza muito, tá? Então, ele é dessa formazinha aqui. Ele é microscópico também, que ele é um fungo unicelular. Eles também são importantes, ó, em pesquisas genéticas. Um exemplo clássico do fungo utilizado em pesquisa genética é o Neurosporo crassa, mas existem também muitos fungos nocivos para o humano. Vamos citar alguns exemplos aqui abaixo. Então a gente tem lá alguns fungos como várias espécies do gênero Amanita, que produzem toxinas e se forem ingeridos podem causar a morte. Há fungos que produzem doenças em humanos, por exemplo, a micose de pele, ou o sapinho, né, que seriam aquelas manchas esbranquiçadas em mucosa, geralmente ocorrem em crianças. E as tinhas, né, que são infecções que provocam queda de cabelo em humanos, e em cães e gatos e queda de pelo, e vários tipos de alergias respiratórias, entre outras. Então, ó, além das funções importantes, né, que seriam boas para a gente, eles também têm funções ruins, para a gente no caso. Por exemplo, a gente tem fungos que são tóxicos, né? Se a gente comer alguns tipos de cogumelos, eles podem causar a morte, né? Ou alucinações, ou até mesmo a morte. E existem fungos que também trazem doenças para a gente, né? Como a micose de pele, que é o sapinho, e as tinhas, né? Que é uma infecção que provoca queda de cabelo em humanos e também em outros animais, como cães e gatos. Né? Então, existem fungos também que são ruins, tá? Não são todos maravilhosos para a gente, não. Aqui a gente tem a visão microscópica do fungo da Cândida, né, que causa candidíase ou sapinho, tá? Então ele é um fungo unicelular também, microscópico. Alguns fungos produzem doenças em plantas utilizadas pelos humanos, por exemplo, a ferrugem do café e a ferrugem do trigo, entre outras. Então o fungo, como eu falei para vocês, ele pode ser um parasita, né? O fungo ele pode se alimentar de outros seres vivos. No caso aqui, por exemplo, da cândida, que seria, né, o fungo do sapinho, ele vai se alimentar da gente, né? Então ele é um parasita humano. E no caso aqui a gente possui também alguns fungos que são parasitas de plantas, né? Como a ferrugem, que é uma doença do café, e do trigo, tá? Então essa ferrugem é um fungo também que vai se alimentar da planta no caso. Então ele é um parasita também. Os fungos, por meio de seus processos degradativos, constituem sérias ameaças à preservação de roupas, sapatos, madeira, alimento, entre outras coisas, em ambientes úmidos devido ao emboloramento, né? Então, neste caso aqui, ele vai se alimentar também de outras coisas. Como a gente já havia falado, ele é um decompositor, né? Como ele é um decompositor, ele se alimenta de praticamente tudo, né? Ele vai decompor tudo. Então, ele pode degradar roupas, sapatos, madeira e outros alimentos, né? Que seria aquele emboloramento, que seria aquelas manchas verdes que a gente vê, por exemplo, no pão. E certos fungos produzem substâncias alucinógenas, né, como a psilocibina, que é extraída do fungo psilocibe, e que seria o LSD, né, que é extraído do fungo Clavíceps purpurea, né, entre outros. Então, os fungos, igual eu falei para vocês, alguns podem ser tóxicos, ou seja, você se alimenta dele e você vai morrer, e alguns outros, eles produzem um efeito alucinógeno, né, inclusive eles fazem alguns tipos de drogas através da utilização desses fungos, tá? Seria que é o LSD, e a psilocibina. Nossa, que nome difícil, né? Psilocibina, isso. Então são dois fungos que utilizam também para fazer algumas alucinógenos, tá? Bom, e como que esses fungos se reproduzem, né? Como que eles têm uma reprodução sexuada, assexuada, como que é feito, né? Então o método de reprodução mais comum do fungo é a esporulação, né? Que seria através da produção de esporos. Os esporos são células que se espalham principalmente pelo vento. Quando encontram ambientes úmidos, germinam e produzem novos fungos. Um exemplo simples desse processo é o fungo do bolor do pão. Então, como funciona? A gente aqui tem um esqueminha da esporulação de um fungo do bolor do pão. Então, a gente tem que um fungo adulto, ele vai produzir esporos como se fossem ovinhos, né, esses esporos, e através do vento eles liberam esses esporos. Quando esses esporos encontram um lugar úmido, um lugar que eles conseguem se enraizar, eles vão germinar e produzir um novo fungo, tá? Então é dessa forma como é feita a reprodução no caso dos fungos, tá? É através da esporulação. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre líquens. Os líquens, eles são organismos resultantes de uma associação que a gente denomina de mutualismo. Vocês lembram o que é mutualismo? Vocês já ouviram falar sobre isso?
Mutualismo, pessoal, é uma associação entre dois tipos de animais, ou dois tipos de plantas, ou um animal e planta, onde eles vão ter uma associação legal, né, onde um vai trazer benefício para o outro, tá? Então, ou ele produz alimento e o outro defende, entendeu? Eles vão ter uma associação bem interessante que vai ajudar eles a viverem, né? Então, vamos entender, ó. Então, os líquens são organismos resultantes de uma associação denominada mutualismo, né, entre algas verdes, cianobactérias, ou ambas, e fungos, né? Então, é uma associação entre esses três tipos de seres. Mutualismo é uma associação ecológica entre duas espécies que resulta em um benefício mútuo e exige interdependência, ou seja, eles não vivem um sem o outro, tá? Eles são dependentes um do outro. E é por isso que essa relação chama mutualismo, porque eles vão ter uma associação benéfica, ou seja, eles vão trazer benefícios um para o outro, e eles não vivem um sem o outro, tá? Não existem um sem o outro. Então, os líquens podem aparecer cadê? Opa. Aqui, os líquens podem aparecer incrustados em rochas ou troncos de árvores e geralmente se desenvolvem onde não seria possível a existência em separado de seus componentes. A associação é feita do seguinte modo. As células das algas são envolvidas pelas hifas dos fungos, né? As hifas são aquelas raizinhas que a gente viu ali atrás dos fungos, né? As várias hifas juntas vão formar um fungo completo. Né? Então, os líquens, essa a associação então das cianobactérias, né, que seriam essas algas, com as hifas desses fungos. E as hifas vão fornecer água e sais minerais para as algas, e essas utilizam a água e sais minerais para a fotossíntese, produzindo matéria orgânica que mantém o fungo vivo. Né? Então, eles têm um benefício mútuo. Então, no caso, o fungo vai fornecer água e alimento, aliás, água e sais minerais para a alga, e a alga utiliza esses sais minerais e essa água para fotossíntese e produz alimento para o fungo, né? Então eles têm uma associação onde um traz um benefício para o outro, tá? Aqui no caso a gente tem uma visão macroscópica do líquen, né? Então líquens são essas manchas que a gente percebe geralmente em rocha, em árvores, em galhos, né? Então essas formações aqui coloridinhas são os líquens, tá? Que é a junção então das algas com as hifas dos fungos, tá? Onde um vai trazer benefício para o outro. Um dá água e sais minerais, o outro utiliza essa água e sais minerais para produzir alimento. E aqui a gente tem uma visão microscópica de um líquen, né? Então a gente vai ter aqui, ó, as células de alga, que são essas bolinhas verdes, e as hifas dos fungos, que são essas raizinhas aqui que envolvem essas bolinhas verdes. Né? E a associação dos dois, então, forma o líquen. Então os líquens são organismos ecologicamente importantes, pois são indicadores de poluição, principalmente de poluição do ar. Né, já que eles são formados por algas e algas fazem a fotossíntese, né? São particularmente sensíveis à poluição por componentes de enxofre, os quais são produzidos principalmente por indústrias. A reprodução dos líquens é feita pela liberação de pequenos fragmentos denominados sorédios. Então, lembra que a gente falou aqui da reprodução dos fungos, que é através da esporulação? Ou seja, eles vão liberar esporos que, quando entram em contato com o solo, germinam e cresce um novo funguinho. No caso dos líquens, é quase a mesma coisa. Né? Então, aqui a gente tem um esquema de um corte de um líquen. Essas bolinhas verdes vai ser a camada de alga e a parte rosinha vai ser as hifas. Os sorédios são essas bolinhas de algas separadas com essas camadinhas de hifa. Né? Então, eles liberam várias alguinhas com essas camadinhas de hifa e elas, quando em contato com o solo, com a rocha ou com outro galho de árvore, ela também vai germinar e crescer. Tá? Então a reprodução, na verdade, dos dois é quase a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, não. Bom, então até aqui a gente viu um pouquinho sobre os fungos e os líquens. Dessa aula, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? Vocês entenderam tudo certinho? Sim? Beleza, então. Então, ó, dessa aula a gente tem alguns exercícios para fazer, tá? Que é da aula 18 aqui, que está na página 18 também, 18 e 19. Aqui tem um resuminho, né, falando de tudo isso que eu falei para vocês sobre os fungos, né, dessas informações e dos líquens também. E tem algumas questões aqui perguntando a respeito dos fungos. Tá? Então eu quero que vocês respondam essas questões. Vamos aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos. Eu quero que vocês respondam essas questões aqui. E na próxima aula eu vou corrigir tudo. Vou corrigir todas as atividades que a gente fez dessa apostila 4 e também dos adicionais, tá? Que essa daqui é a última aula que a gente vai ter da apostila 4.
Então, a gente ainda tem 8 minutinhos. Eu já vou encerrar, então, a transmissão. Vou deixar esses 8 minutinhos para vocês responderem essas questões, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar foto para mim no WhatsApp, eu perguntar lá que eu ajudo vocês também. Certinho? Ah, e outra coisa, vocês viram que eu coloquei a nota de vocês lá no eDrive? Eu coloquei um arquivo lá em PDF, tá escrito média primeiro trimestre. E lá tem a nota de todos vocês, tá? Se vocês precisarem para colocar aquela nota de bônus que vocês têm do simulado, vocês podem dar uma olhadinha lá que tem a nota de vocês lá, tá? Então na sala de vocês todo mundo fez todo mundo que precisava fez a recuperação direitinho e todo mundo tá com média, tá? Todo mundo tá com média azul no caso. Mas se vocês quiserem adicionar alguma nota lá, vocês podem dar uma olhadinha lá e depois conversar com a Renata ou com a Keila que elas vão fazer essa transferência, essa bonificação de nota lá para vocês. Certinho? Certo. Pessoal, então um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima semana e descansem um pouquinho também, tá? É importante. Tchau, Éder. Tchau, tchau. Tchau, Éder. Tchau, Éder. Tchau, tchau. Tchau, Éder.